Aleluia, graças a Deus. Muito obrigado, irmã Elisiane. Deus sempre providencia alguém para não nos deixar sozinhos. Amém? Irmãos, cumprimento vocês mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que vocês se colocassem em pé. Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus. Você já deve mais ou menos imaginar, onde é que a gente vai ver. No livro de Números, no capítulo 22 da Bíblia Sagrada, Números capítulo 22, versículo 28 em diante, nós só vamos ler a parte aqui onde Balaão tem uma conversa com uma jumenta, E depois vamos falar um pouco dessa palavra aqui com os irmãos. Então está escrito assim no livro de Números, no capítulo 22, versículo 28, está escrito assim: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancasse essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim. Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, e que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares. Irmãos, eu estava pensando comigo que eu não conheço na Bíblia Sagrada nenhum paralelo com essa situação do profeta Balaão, do falso profeta Balaão. Não existe uma coisa assim que se possa comparar, Você sabe que quando a gente fala no nome de Judas, Judas se tornou sinônimo de traidor, E Balaão é sinônimo de falso profeta. Você considera assim um falso profeta? A figura de Balaão é uma figura muito complexa. Existem muitos estudos a respeito para querer entender quem era Balaão, afinal de contas. Porque na verdade ele não era judeu, ele era um profeta gentil. Ele, na verdade, ele era da Mesopotâmia, mas ele não era profeta autêntico, de verdade. Ele conhecia a Deus, mas ele na verdade era um feiticeiro. Ele tinha as crenças de Balaão é como as crenças de muitos crentes hoje em dia. É uma crença misturada, Acredita em Deus, mas acredita também em superstições. E é claro, ele não sabia que aquele povo era o povo de Deus, porque Israel não existia como nação ainda. Israel estava subindo do Egito. Então Balaão não conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia Deus da mesma maneira que Abraão conheceu quando morava na Mesopotâmia, certamente visitando aqueles templos, os templos pagãos, naquela religião pagã de muitos deuses. Deus falou com Abraão, disse assim: sai daqui, sai desse lugar, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí ele desenvolveu essa fé com o Deus verdadeiro. E de alguma maneira nos parece estranho que Deus tenha, durante toda a vida de Balaão, Deus estava ali com ele, e Deus respondia a ele. Não é estranho que Deus fale através de um falso profeta, porque os irmãos sabem que isso existem outros casos na Bíblia, como um profeta que foi morto por um leão, porque um profeta mentiroso enganou um servo de Deus. E depois que aquele servo de Deus estava na casa dele, Deus usou o profeta mentiroso para repreender o profeta verdadeiro. Porque eu não falei para ti, para tu não comer pão nessa cidade, para tu não parar nessa cidade? Então o que tu está fazendo aqui? E Deus usou o profeta mentiroso para repreender o profeta de verdade, Também a gente tem o exemplo de Caifás, que foi um dos que condenou Jesus, Ele condenou Jesus, acusou Jesus de blasfêmia,
e a Bíblia diz que ele profetizou, dizendo que era necessário que um homem morresse e não perecesse toda a nação. E a Bíblia diz que ele não disse isso de si mesmo. Quer dizer, ele falou, mas não de si mesmo. Mas ele, como ele era sumo sacerdote, ele profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então, apenas para os irmãos entenderem, porque quem lê essa história de Balaão, pensa, a primeira leitura, você acha que ele é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Mas não é. Tem muita coisa aqui que a gente vai descobrir agora. Acontece que vamos puxar um pouquinho, antes de falar dessa palavra, eu quero usar como introdução, meus irmãos, uma coisa. Como a gente vai falar de caminho, de caminhar junto, de andar com Deus, eu perguntaria para os irmãos, seria possível você conviver com uma pessoa como é que seria possível a gente conviver com alguém que é perfeito, que nunca está errado, que sempre está com razão e que não aceita questionamento? Aí eu vou perguntar para você, você conhece alguém assim? Você vai dizer, não. Mas é claro que nós conhecemos. Tem alguém que é assim? Deus. Deus é assim. Deus está sempre certo, Deus tem sempre razão, Deus não aceita questionamento e Ele nunca erra. Como então andar com Deus? Pois Ele diz na palavra de Deus, na própria palavra, Ele diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, para nós andarmos com Deus, temos que estar de acordo com Ele. E para estar de acordo com Deus, você tem que ter essa convicção. Deus não vai abrir mão das decisões dele, daquilo que ele sabe que é certo, para fazer a nossa vontade. Ele não vai deixar de fazer o que é certo para fazer o que você quer. Então, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Isso não quer dizer que nós estamos sempre errados, porque quando nós estamos certos, Deus vai dizer, você está certo e eu estou de acordo com você. Mas quando você estiver errado, Deus continua certo. Deus nunca está errado. Mas nós podemos estar errados e podemos estar certos. E quando nós estamos certos nos nossos argumentos com Deus, Ele concorda conosco, então nós andamos juntos. Não significa que você está sempre errado, né? Não significa que você nunca possa questionar a Deus a respeito de alguma coisa. Deus pode aceitar teus argumentos, porque Ele vai dizer, você está certo. Mas uma coisa é certa, a única forma da gente nunca questionar a Deus e andar sempre com Deus, é quando Ele disser uma coisa, disse assim, isso aqui não é desse jeito, isso aqui tem que ser desse jeito, você obedecer. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu preguei na igreja sobre rebelião e sobre rebeldia dos crentes. Eu não sei quantas vezes. Eu já preguei muitas vezes. Muitos textos bíblicos, onde eu pegava, olha, eu ficava assim, meu Deus, quase doente. Gritava, sei lá o quê. Dava vontade, às vezes, Deus me perdoe, me desculpa a franqueza, de bater nos crentes, de dizer assim, vocês não estão entendendo que vocês não podem andar contra Deus. A Bíblia diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. A rebelião é como feitiçaria, como idolatria. E Deus não aceita isso. Deus não aceita a rebelião. A rebelião é um pecado grave. Nós não temos como andar em rebeldia contra Deus. E, pasme você, a grande maioria dos crentes são rebeldes e não fazem o que Deus quer. Esses crentes, eles estão na mesma situação de Balaão. Uma vida mista, uma vida misturada. Falam que querem andar com Deus, mas estão sempre fazendo a sua própria vontade. Eles fazem o que eles querem. E Deus deixa. Agora você vê, nessa história aqui que a gente está vendo, então essa é a verdade. Então, se você quiser viver bem, se você quiser ser feliz, se você quiser ser feliz nessa vida,
ser abençoado, ter paz, alegria, saúde, prosperidade, se você quer viver em paz neste mundo, em paz com Deus e ter a vida eterna, você tem que obedecer a Deus. A desobediência, a rebelião não vai te levar a lugar nenhum. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então não se engane, se não vai fazer a vontade de Deus, você não vai ter paz, você não vai conseguir o que você quer, e no final das contas você vai perder a salvação. Não existe outro meio. Então, quando a gente diz assim, tá, e como é que eu posso andar com Deus? Como é que eu vou andar com Deus e ter paz nessa vida? Olha, por que a Bíblia diz assim, ó? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus quer que você agradeça a Ele por tudo. Tudo que acontece na vida que você não entende, quando você entende, você conversa, eu entendo o que está acontecendo comigo, eu estou passando por uma provação, isso está acontecendo por causa disso, mas aquilo que você não entende, você dá graças a Deus, porque Deus não erra. Então você continua fiel a Deus e agradece a Deus. Por que nós devemos dar graças a Deus em tudo? Porque a Bíblia diz que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então a gente já sabe que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Se alguma coisa eu não quero que aconteça na minha vida, ou tem alguma coisa errada comigo, que eu não sei o que é, mas eu sei que aquilo vai contribuir para o meu próprio bem. E por fim, para citar apenas mais um versículo, a Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Qualquer caminho que você trilhar, saiba que Deus estará com você. Se você reconhecer que Deus está naquele caminho com você, seja lá qual for, se Deus disser eu estou com você nesse caminho, você reconheça isso e Deus vai levar você para aquele lugar de descanso que você está esperando. É assim que se anda com Deus. Não se pode andar em desacordo com Deus, porque Deus nunca vai abrir mão da vontade dele, das convicções dele, para dar lugar às nossas objeções, né? As nossas como é que se diz assim, aos nossos questionamentos. Então vamos lá. Essa mensagem aqui dessa história de Balaão e da jumenta, ela vai nos ensinar muita coisa. Não temos muito tempo, mas vou terminar a pregação no horário. Então presta atenção no que eu vou dizer. Você sabe que Israel vinha subindo do Egito e Deus vinha com eles. Então eles vinham arrasando aquelas terras, passando por todo lugar. Então veio o rei de Moabe, ficou com medo, disse assim: agora esse povo vai lamber essa terra como o boi lambe o pasto, e nós estamos perdidos porque eles vão invadir nossa terra. O povo antigo, meus irmãos, era muito supersticioso, né? Ele era muito supersticioso. Então eles acreditavam o seguinte, que quando você amaldiçoava aquelas pessoas, era uma forma: eu não tenho poder militar para vencer Israel, porque algum poder sobrenatural vem com eles, então vamos usar também essas armas, vamos chamar alguém para amaldiçoar esse povo. E aí tinha dois reinos, né? Tinha os midianitas e os moabitas, né? Então Moabe, esse Balaque era um moabita, mandou um midianita, porque era Midian e ai meu Deus, eu estou tão ruim com essas coisas aí. Era Midian e Moabe, tá? Eram os dois países, Midian e Moabe. Então eles se juntaram e então, assim, vamos chamar um profeta que a gente conhece, porque ele era conhecido, ele era um feiticeiro. Então ele manda os seus melhores representantes para esse profeta que era muito famoso, chamado Balaão.
Quando ele chega lá e diz assim: Balaão, Balaque nos enviou aqui, trouxemos aqui esses presentes para você, muito ouro, muita prata, roupa, tudo em cima desse jumento aqui. E Balaque está te chamando para ir amaldiçoar um povo que está vindo ali. Balaão não conhecia aquele povo, mas por alguma razão, é aquilo que eu disse, Balaão é um sujeito estranho, né, complexo, porque ele era feiticeiro, mas ele também conhecia a Deus. E aí, nesse caso, ele disse assim: então vou falar com Deus, fica aqui essa noite, que eu vou perguntar para o Senhor. E à noite Deus chega para Balaão, Deus aparece a Balaão e diz assim: quem são esses homens que estão aqui contigo? Irmãos, quando Deus nos pergunta alguma coisa, não é porque Ele não sabe, é uma forma de iniciar uma conversa, é uma forma de despertar a nossa consciência para dizer assim: o que é isso que tu está fazendo, né? Essa é a verdade. Ele tenta despertar, mas quem são esses homens aí? Né? Já procurando despertar a consciência dele. Ele disse assim: esses homens aqui, o que eles estão fazendo aqui? Eles vieram porque tem um povo subindo do Egito e ele me chamou para amaldiçoar esse povo. Então Deus disse para Balaão: tu não poderás amaldiçoar esse povo, porque esse povo é bendito. Deus não disse: esse povo é o meu povo. Ele disse assim: esse povo está abençoado e tu não vai poder abençoar ele. Então tu não vai com ele. Balaão chegou de manhã e disse para os que foram enviados, disse assim: olha, o Senhor se recusa. Essas são as palavras que ele diz. O interessante de você ler a Bíblia e estudar é que você precisa perceber que as palavras ali, elas não são aleatórias, elas têm um significado, elas não podem simplesmente ser trocadas por outro. Ele diz assim: o Senhor se recusa a me deixar ir convosco. Quer dizer, ele não diz assim: olha pessoal, o negócio é o seguinte, esse povo é um povo abençoado, eu não vou poder ir amaldiçoar esse povo. Ele diz assim: não, Deus não quer que eu vá com vocês. Eu não sei se você já teve essa situação. Eu já tive empregados e eu sei como é que é, né? Você diz assim: eu queria ir, não sei, para tal cidade ali, vou passar 2 dias ou 3 dias lá. Aí você chega para ele assim: mas você não pode ir, porque não pode largar o emprego. Aí ele não vai, mas ele fica emburrado, certo? Ele não vai, não vou, tudo bem, então eu não vou, né? Mas aí também fica emburrado, você fica. Aí você chama ele e diz assim: não, quantos dias é? 3 dias, tá, então tu vai e passa 4 dias lá, pode ir. Porque não adianta você dizer, porque se o coração da pessoa é de querer ir, não adianta dizer para não ir. Aí o seu filho, sua filha, diz: eu quero ir para tal lugar. Não, tu não vai. Se tranca no quarto, bate para lá. Tá bom, minha filha, vai. Então esse vai de Deus não quer dizer que ele esteja consentindo. Ele está deixando porque é a sua vontade. E na sua vida, quem manda é você. Essa é a verdade. Então, chegaram lá no Balaque e diz assim: olha, ele não quer vir. Balaão não quer vir. Ele disse assim: não. Por que ele não quer vir? Não, ele disse que não quer vir. Quer dizer, não falaram o que era correto. Bom, se o único problema é que ele não quer vir, eu vou aumentar a minha oferta. Aí mandou outras pessoas mais nobres para ir falar com Balaão. E mandou mais presentes. E disse: olha, Balaão, vem e amaldiçoa esse povo, porque eu vou te honrar grandemente. Irmãos, veja que Deus fala. A Bíblia diz que Deus fala 1 ou 2 vezes para o homem. À noite, quando cai dele o sono, Deus fala por sonho, Deus fala por visão, Deus fala pela pregação, mas para isso ninguém atenta. E por que Deus fala? Querendo livrar a pessoa de dificuldades, de tragédias, de problemas, de dificuldades que tem adiante, porque os nossos pecados não fazem mal a Deus, fazem mal a nós mesmos. Eles não atingem a Deus. Se você é bom ou você é ruim, você não atinge a Deus. É a bondade de Deus que fala. Quem de vocês aqui não vê um carro com a porta aberta e não corre atrás para dizer: olha, a porta está aberta? O que você ganha com isso?
É uma questão de consciência, de avisar, professor, essa coisa está aberta. Ou então, você está atrás do caminhão, aquelas madeiras estão soltas. Eu já fiz assim, meu Deus, essas madeiras vão cair aqui. E eu corri, passei no carro e apontei para as madeiras ali. Quer dizer, o que eu ganhei com isso? Por que a gente faz isso? Me diga, a gente faz para ganhar dinheiro? A gente faz para ganhar fama? A gente faz porque é o quê? É um compromisso com a nossa consciência. Assim, essa madeira vai cair, vai causar um acidente, vai matar uma pessoa, vai causar uma desgraça. E o homem imediatamente parou o carro, parou lá e foi lá rever a coisa. Se você ignorar, você vai causar uma tragédia. Então, Deus nos avisa porque Ele quer nos livrar desse sofrimento. Ele faz isso porque Ele é bom. Mas a Bíblia diz que ninguém para isso atenta. Está escrito no livro de Jó. Ninguém liga. Deus fala, mas a pessoa não está nem aí. Né? Não está nem aí. Então, vem os homens de novo. Balaão diz assim, Balaão, Balaque me mandou aqui e quer que você vá lá fazer. Vamos lá. Né? Tem hora aqui, ó. Agora aumentou a oferta. Aí Balaão diz assim: ficai aqui essa noite, que eu vou consultar a Deus. Os irmãos se lembrem que é o próprio Balaão que disse, lá no capítulo 23, depois disso aí, ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso ele falou com as próprias bocas dele. Quer dizer, por que Deus mudaria de ideia? Deus estava vendo que havia no coração dele um desejo de ir. E está escrito no livro de Pedro que ele queria ir por causa do prêmio. Ele queria porque ele queria o dinheiro. Né? Ele queria aquele prêmio. Então ele chega e Deus diz assim para ele: se aqueles homens vierem te chamar, tu vai. Mas vai nessa condição que eu acabei de dizer para os outros. Tu quer ir? Então tu vai. Não é a minha vontade que tu vai, mas se tu quer ir, então tu vai. Só que tem uma coisa. Tu não vai falar, tu só vai falar o que eu te mandar. Mas ele estava feliz da vida. Essa questão de que Deus disse assim: tu só vai falar o que eu mandar você falar, você não vai amaldiçoar. Era uma cláusula que protegia o povo de Deus. Deus não ia permitir que ele quisesse ou que Balaão aceitasse ou não. Deus nunca ia permitir que ele amaldiçoasse aquele povo, porque Deus tinha abençoado ele. Quando Balaão sobe na jumenta, ele vai todo feliz. E a ira de Deus se acende contra ele. Porque Deus viu que ele ia. Tipo assim, vai Balaão. Aí Balaão poderia dizer assim: não, Senhor, eu não vou. Se tu não queres que eu vá, eu não vou. Né? Mas não, vai. Ah, posso ir? Pode ir, como se Deus tivesse mudado de ideia. É assim, sabe aquilo que eu acabei de explicar para os irmãos? Você está dizendo não, a pessoa quer ir, então vai. Foi assim que Deus disse. E Balaão se foi. Aí um anjo de Deus saiu para se colocar diante do caminho dele. Quando chegou no meio do caminho, apareceu um anjo com espada. E a jumenta viu aquele anjo, e você sabe que os animais eles têm mais sensibilidade para o perigo do que os seres humanos. Eles têm. E ele viu o perigo e se desviou do caminho. Aí Balaão chicoteou a jumenta, né? Deu pau na jumenta, para ela voltar para aquele caminho. Daqui a pouco o anjo se coloca mais adiante no lugar onde tinha uma vinha e duas paredes, de um lado e do outro. E a jumenta, sem querer, com medo, encostou muito de um lado, porque era muito apertado, mas ela queria se desviar do anjo, e nesse ato que ela fez, ela machucou a perna do profeta, né? Ele se feriu naquelas pedras, e ele bateu de novo na jumenta, e foi embora. Aí o anjo se colocou num lugar, aonde não tinha como passar, tipo assim, uma porta que nem aquela dali. Bom, agora por ali não tem. Então o que a jumenta fez? A jumenta simplesmente empacou, né? Ela emburrou de vez. Ela sentou, deitou-se e disse: daqui eu não saio. Aí ele desceu e de novo pegou o bordão e bateu na jumenta. Aí Deus abriu a boca da jumenta, aí rolou esse
essa conversa aqui, né? Essa conversa aqui, a jumenta diz assim: o que eu te fiz de mal? Irmãos, preste bem atenção numa coisa que eu vou dizer, porque nós temos pouco tempo. Guarde bem essas palavras. Você sabe que Deus sempre usa as circunstâncias para nos livrar desse mau caminho. Você vê que o jumento, o nosso jumento, o jumento que nós estamos montando, que nós estamos num caminho perverso diante de Deus, porque é um caminho de rebeldia. A palavra de Deus diz uma coisa e os crentes fazem exatamente o contrário, mas eles acham, como Balaão, eles pensam que são crentes, eles pensam que estão fazendo a vontade de Deus. O jumento, meus irmãos, ele pode ser qualquer coisa que Deus usa para chamar a nossa atenção. O jumento pode ser uma porta aberta, uma porta fechada, que você quer, Deus fecha aquela porta, e você xinga porque aquela porta foi fechada, você se maldiz, você diz assim: para que aquilo vai fazer? O jumento pode ser um não. Porque aquela pessoa foi lá pedir assim, e ela disse não. É um jumento que Deus está usando para te chamar a tua atenção. O jumento, meus irmãos, que a gente monta e anda nesse caminho perverso de rebeldia, de rebelião contra Deus, ele pode ser um ferimento grave ou leve. Assim como o Balaão machucou a perna, Deus pode quebrar a tua perna, você pode cair de uma escada, você pode se machucar, você pode ter um acidente. Isso é Deus te chamando a tua atenção. Esse é o jumento falando com você. Esse jumento que a gente monta nele, ele pode ser um acidente, ele pode ser um prejuízo financeiro nosso. Porque são coisas que Deus, como você não ouve a palavra de Deus, você não ouve Deus falar na Bíblia, não vá por esse caminho. Você está no caminho perverso, você está em rebelião contra Deus, e aí você encontra essas coisas, você perde emprego e não sabe. Você se machuca, você tem o seu carro roubado. Isso são coisas, isso é o jumento falando contigo, te chamando a tua atenção para aquilo que Deus quer te livrar. Como não pregaram a palavra dessa forma? Se Deus está lidando conosco, nós vivemos num mundo de trevas, irmãos, num mundo de pecado, num mundo cheio de perigo. Tem pessoas tão fracas emocionalmente que se elas soubessem as perversidades que acontecem por esse mundo, eles não pensariam duas vezes para correr, para fazer que nem Jó, pedir a graça de Deus pelas suas vidas. Eu fiquei apavorado, amargurado no meu coração. Vi uma notícia esses dias de duas crianças, uma de 6 e uma de 4 anos, que se perderam andando na rua. E aí eu digo: como é que você deixa uma criança de 6 anos e uma de 4 anos fora da casa, caminhar na rua? E elas eram acostumadas a ficar, porque tinha um terreno baldio perto da casa dela, onde tinha uns carros lá velhos estacionados, elas brincavam ali. Que mãe e que pai deixa uma criança de 6 anos, de 4 anos assim? Aí alguém chega e diz assim: não deixa tua filha assim, não é da tua conta. Não é assim? Tem um jumento falando: não é da tua conta. Procuraram a criança, acho que a avó estava cuidando deles ali, enquanto a avó entra dentro de casa para tomar água, quando sai não vê mais as crianças, mas elas estavam acostumadas a se perder e achar. Ali umas 4, 5 horas depois, já perto das 8 ou 9 horas da noite, encontraram as 2 crianças estranguladas dentro de um carro velho daquele. Agora você vê 2 irmãs, uma avó desesperada. Você sabe calcular o tamanho dessa dor? São de dores como essa, de tragédias como essa, que Deus quer nos livrar.
Existem coisas muito dolorosas nesse mundo que o inferno não se compara. Né? Porque a gente pensa, se a gente não fizer a vontade de Deus, vai para o inferno. Não, o inferno é uma prisão. A alma será aprisionada para sempre. Mas aqui você pode sofrer reveses, lutas e dificuldades que podem te levar à morte. Porque uma pessoa dessa, dependendo das circunstâncias, ela não consegue mais viver. Não consegue mais viver. Dependendo de quem da pessoa, ela não consegue viver. Mataram meus filhos, eu vou me matar também. Não consegue conviver com a culpa. Mas Deus está sempre falando. E aquela jumenta, quando ele machucou a perna, quando tinha ali, Balaão, você podia dizer assim, o que tem de errado comigo? Não, mas Balaão estava ali. Quando a Bíblia diz que quando... Então você já sabe o que é o jumento, né? Qualquer coisa que te chame a atenção. Pode ser uma queimadura, pode ser uma panela de pressão que exploda, sei lá o que. Vai buscar a graça de Deus, porque a gente ora, a oração é uma oração preventiva. É a oração para Deus nos guardar e nos proteger dessas coisas. Se Ele nos guardar, tudo bem. Se Ele não nos guardar, pelo menos nós fizemos a nossa parte, como Jó explicou isso muito bem. Então o anjo, Deus abre os olhos de Balaão, aí fala claramente, olha Balaão, o teu caminho é um caminho perverso, eu já podia ter te matado, e deixado essa jumenta aí. Aí ele diz assim, meu Senhor, pequei contra ti, se tu não quer, porque o Balaão, ele é hipócrita, é um crente hipócrita, é uma pessoa maligna, que estava com o coração cheio de cobiça. Tipo assim, se tu quiser eu volto. Como se tu quiser eu volto? Isso é para tu voltar correndo. Pequei, vamos de volta. Olha, leva tuas coisas embora, sai daqui. Vamos, minha jumenta, voltar para casa imediatamente. Nós estamos errados. Como é que, se eu quisesse que tu fosse, o caminho estava aberto para ti. Mas se o Senhor não quiser, eu volto. O anjo disse, não, você não quer voltar, você quer ir, agora você vai. Porque essas coisas que o jumento fez, quando o jumento falou, quando a porta se fechou, quando ele machucou a perna, era tudo para ele parar e dizer assim, não, esse caminho não está certo. Deus já tinha falado para eu não ir. Essas dificuldades que eu estou andando aqui, é uma coisa de Deus. Por que a gente não entende isso? Você sabe que eu passei uma dificuldade muito grande aqui em Gravataí, que foi para a cidade para onde Deus me deu, e teve uma época que eu inventei de ir para Camaquã. E eu botei na cabeça, eu vou para Camaquã. Eu sei, irmãos, que eu sofri que nem um cão, que nem um cachorro. E uma das coisas que me fez chamar a atenção foi que quando eu saí daqui, eu tinha um carro, não sei que carro que era, era um carro velho, né? Não sei que carro que era. Eu sei que indo com o carro, o capô do carro, naquele dia eu sabia que eu não queria ir, eu não devia ir, mas eu fui, era rebelde, eu estava querendo ir. O capô do carro abriu, foi pá, quebrou o vidro assim no meio da estrada lá. Era o jumento falando, era o carro falando, Ronaldo volta. Eu passei 8 meses lá e comi o pão que o diabo amassou. E eu disse assim, vamos voltar para nosso lugar, porque Deus não nos quer aqui. E saí de lá aos pedaços, né? Saí de lá bem miudinho, mais quebrado do que arroz de terceira. Aí o que acontece? Você não escuta? Não, mas você vai então, tu vai lá, Balaão, fala. Balaão vai. Porque Deus sabe que Ele ama o prêmio da injustiça, Ele quer injustiça. É assim, meus irmãos, os falsos crentes que misturam fé em Deus com política, eles não veem um vídeo, eles não ouvem uma pregação, eles não vão o tempo todo consumindo aquilo, consumindo coisas do mundo, como se alguma coisa nova fosse acontecer, como se alguma mágica fosse acontecer no Brasil, que amanhã viesse um presidente e restaurasse todas as coisas. Irmãos, isso aqui não tem jeito.
A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no Evangelho que nos foi pregado. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos protegidos pela sombra da mão de Deus. Não importa o que aconteça nesse mundo. A nossa pátria está no céu. O nosso futuro é Jesus, é a vida de Jesus Cristo que porá fim a tudo isso. Não pense que não há força humana que coloque isso aqui em ordem. Só Jesus Cristo que governará o mundo com vara de ferro e dominará e lançará ao fogo do inferno todos os seus inimigos, aqueles que estão hoje combatendo. E nós deveríamos estar pregando essa palavra, pregando porque ela é a esperança do mundo, ela é a única esperança, o único escape que o ser humano tem. Se ele conseguir confiar em Deus. Mas aí Balaão chega lá. Balaão é um profeta tão maligno. Eu estive olhando ele 7 vezes. Ele insiste no erro. Ele é obstinado. Balaão é símbolo, é sinônimo de obstinação, de rebelião contra Deus. Deus falou a primeira vez para ele não ir, ele foi. Deus falou a segunda vez e ele foi. 3 vezes o anjo trancou o caminho dele, ele deu um jeito de continuar no caminho de maldição, num caminho que era um caminho perverso. Só aí já são 5 vezes. Depois chega lá em Balaque, e Balaque arruma um altar num cume do monte lá. Quando ele olha, ele vê Israel, e ele diz assim: agora amaldiçoa esse povo para mim. Sim, mas Deus não falou para você não amaldiçoar? Balaque não está pedindo para você abençoar, está pedindo para você amaldiçoar. Pela 6ª vez, ele vai lá, bota 7 altares aqui, 7 carneiros, 7 ovelhas, e vamos lá, eu quero esse dinheiro de qualquer jeito, isso tem que dar certo. E ele começa a abrir a boca, e assim como Deus fazia com a jumenta, que não sabia falar, mas saía, ele começou a abençoar o povo. Balaque: não, para aí. Assim, esse é o povo bendito do Senhor, tal, mas não era a vontade dele, era Deus fazendo aquilo que ele quer fazer. E aí Balaque diz assim: não, Balaão, vem cá, vamos para outro lugar, a gente vai para outra parte. Ora, ele foi ao encontro de Deus para ver o que era que Deus ia mandar ele falar, e Deus mandou ele falar aquilo. Aí quer dizer, ele dizia assim: olha, Balaque, eu não vou amaldiçoar esse povo. Não, mas ele foi. Vamos para outro lugar, quem sabe tu lá, tu não vai ver todo o povo, vamos ver só a partezinha de trás dele, tu já amaldiçoou aquele tiquinho de gente lá que para mim tá bom. E foram lá. E ele via só a parte final do povo judeu ali, né, povo de Israel, e faz aqui os 7 altares. Mas por que tu está mandando fazer? Porque eu vou de novo ao encontro de Deus. Tu não sabe o que é a vontade de Deus ou tu está brincando? Aí de novo, quando ele viu, Deus botou aquelas palavras na boca dele e abençoou pela 2ª vez. Só aí já são 7 vezes. 7 vezes tentando a Deus. Não tem precedentes. E aí o que acontece? Balaque diz assim: não, vamos para outro lugar, pela 3ª vez. Aí Balaão disse assim: não, o negócio é o seguinte, eu não vou nem perguntar mais nada a Deus. Esse já era o final. Eu não vou perguntar porque eu sei que Deus não vai querer. Deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar. Quão lindas são as tuas tendas, Jacó. E começou a abençoar o povo, sem perguntar a Deus. E o outro veio de lá e bateu palma: para, some daqui, vai para a tua terra, eu te chamei para tu abençoar. E para tu amaldiçoar, e tu está abençoando esse povo. Agora Deus te privou da honra que eu ia te dar. Agora os irmãos veem, Balaão tentou a Deus, andou no caminho perverso em busca de um prêmio que no final das contas ele não ganhou nada. Eu podia te honrar, mas Deus te privou disso. Vai para a tua terra. E Balaão, perdoe que eu estou fazendo confusão com Balaão e Abraão, né? Mas ele disse assim: eu disse para você que eu só ia falar o que Deus mandasse, e tu ia falar porque Deus queria, mas a tua vontade era amaldiçoar para ficar com esse prêmio. E Balaão se foi para a terra dele sem nada, com a mão na frente e outra atrás, entendeu? Porque não ganhou nada.
Nem ganhou das coisas de Deus e nem ganhou nada. Mas aí ele fez uma coisa perversa, ele era perverso mesmo, né? Como muitos crentes são, e sempre acha um jeitinho. Não, mas a gente... Não tem gente que sai da... Não quero uma igreja pentecostal, eu vou para uma igreja liberal. Eu vou dar um jeitinho de ficar com Deus e ficar com o mundo. Então vou procurar um lugar onde eu possa ficar do jeito, onde eu possa ter o melhor dos dois mundos. Onde eu possa ter uma igreja e eu possa ter o mundo. E vai. E ele foi. Só que ele por alguma razão, ele voltou para aquela terra e disse assim: ô Balaque, tu quer saber de uma coisa? Eu tenho uma ideia para ganhar esse prêmio. É só tu mandar o povo de Israel, tu mandar as mulheres daqui seduzir os homens lá, que aí eles vão cair numa armadilha. Isso é a doutrina de Balaão. Misturar o povo, lançar tropeço. E aí foi a derrota de Israel. E aí Israel foi derrotado, porque ele ensinou o Balaque a dizer assim: não, amaldiçoar eu não posso, mas tu pode misturar esse povo, misturar eles lá e fazer eles cair na idolatria e no pecado, aí tu derrota. Viu só? Deus protegeu Israel o tempo todo, mas na hora que eles caíram em transgressão, caiu o muro, caiu a barreira de proteção. É isso que acontece conosco também. E Balaão, vocês acham que ele se abençoou a si mesmo, dizendo assim, nessas bênçãos que ele deu para Israel, ele se abençoou a si mesmo, dizendo assim: morra eu da morte dos justos. Vocês acham que a bênção dele valeu alguma coisa, porque ele tinha poder de abençoar ou de amaldiçoar? Não. Porque quando Israel se recuperou, que se levantou, pediu perdão a Deus, expiou aqueles pecados, se levantou e foi lá e matou todos eles. E matou Balaão também ao fio da espada. Em outras palavras, Balaão perdeu a comunhão com Deus, perdeu os prêmios que ele queria nessa vida e perdeu a salvação. Foi para o inferno, que é para onde vai todo inimigo de Deus, todo rebelde, toda pessoa que anda em rebelião contra Deus, é o lugar que vai. Mas se você quiser para o céu, faz isso, dá ouvidos à voz do Senhor, volta para o caminho, anda, faz a vontade de Deus, procura, ora, busca a palavra de Deus, porque antes dessa mensagem que eu estou falando aqui, eu tive uma conversa com os irmãos que estavam aqui, e dizendo assim: eu não acredito que um tempo tão difícil como esse, os crentes não oram, os crentes não vão na igreja, não querem fazer nada, estão dormindo, né? Espera só para ver quando chegar o aperto, a hora do aperto e da dificuldade, o que vai acontecer. Mas com vocês que estão aqui é diferente. Levante-se em nome de Jesus. Se quiserem passar aqui na frente, nós vamos orar. Agradecemos a Deus pela presença de todos vocês que sempre estão aqui com a gente. As irmãs que cantaram aí, a irmã Rosângela também, enfim, que está aqui conosco. E Deus vos abençoe ricamente, tá bom? Vamos orar ao Senhor e espero que vocês tenham entendido a mensagem, né? Nós não andamos no jumento, mas Deus usa até as paredes para nos dizer, para nos chamar a atenção e nos fazer voltar para o caminho. Irmã Ivana, por favor, pode dar o ok ali, nesse aí branquinho.